Tudo bem, galerinha? Aqui é o professor Júnior, sou professor aqui de Matemática e Física aqui do Mérito. Hoje o objetivo é trabalhar algumas questões, relacionadas ao conteúdo, das provas anteriores da Unif. Então vamos tratar aqui questão de Física, porque a gente sabe o peso que tem em Física, o pessoal que está fazendo Medicina, Então nós vamos trabalhar uma questãozinha aqui, a parte de ondas, frequência, velocidade e tal. Vou trabalhar aqui com vocês, acompanha aí na descrição. Questão da apostila, questão 15, ela vai falar assim: a autossonografia é um exame de imagem muito importante para a medicina. Para a sua realização, o examinador utiliza uma maquininha chamada transdutor. É o transdutor que emite as ondas, bem como identifica aquelas que foram refletidas. Para reduzir a quantidade de ar entre o transdutor e a pele, é interessante o uso de um produto em gel. Considere que para um dado exame, um transdutor emite ondas cujo comprimento corresponde a 0,5 milímetro. Então, a partir do momento que você está ali na questão, você vai pegando esses dados, e já vai colocando, anotando, para você não se perder. Então, vamos anotar aqui algumas informações já relevantes. Comprimento assim, de onda, lambda, então ele colocou aqui 0,5 milímetro. Tá? E que o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção, muito importante, emissão e recepção da onda corresponde a 0,3 milissegundo. É intervalo de tempo. 0,3 milissegundos. Correto? A velocidade de propagação da onda no corpo humano é cerca de 1.600 metros por segundo. Então, a velocidade, 1.600 metros por segundo. Tudo bem? Então, o que a gente entende pelas questões assim da vida? Ela quer que o aluno já comece a identificar com a área, principalmente a ultrassonografia, Então o aluno tem que ter um bom entendimento de física, e uma questão dessa aqui não é uma questão difícil, é uma questão até fácil. Então, ter todos os dados, às vezes o segredo também aqui, o pai do aluno, é a matemática. A matemática básica que às vezes pega um pouquinho, porque muitas vezes não vai estar os dados perfeitamente para o aluno trabalhar. Ele tem que fazer o que? As transformações devidas. Então isso aqui é muito importante avaliar. Por exemplo, dentro dessa característica aqui, por exemplo, aqui, 0,5 milímetro. Então é como se fosse 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Olha aqui, milissegundos. 0,3, que mili vem de quê? 10 a menos 3 segundos. E aqui já não precisa, porque já está em metro por segundo, então está padrão. Tá vendo? Então é muito importante o que? Avaliar. Aí ele pergunta aqui, letra A, para julgar verdadeiro ou falso. A frequência da onda, então ele está falando de frequência, é um dado que não tem, utilizado no equipamento corresponde a 3,2 MHz. Ele está perguntando, ô fulano, é 3,2? A frequência é de 3,2 MHz e está acima do espectro audível. Então, sim, o que é esse espectro audível? Uma pessoa que tem uma audição normal, regular, essa frequência, ela varia de 20 Hz a 20 kHz. E unidade de frequência é Hz, tá? Beleza. Então, o que a gente vai avaliar aqui? Vamos trabalhar com a formulazinha básica, a equação fundamental da onda, que a velocidade é o quê? Comprimento de onda vezes o quê? A frequência. Então, aqui nós vamos utilizar a famosa equação fundamental da onda, onde velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Bom, velocidade ele já me deu, que é 1.600. Comprimento de onda, 0,5 vezes 10 a quem? A menos 3. Vezes o quê? A frequência. Então, muitas vezes, a dificuldade do aluno resulta não dá conta de trabalhar exatamente a matemática aqui, Então, está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, o quê? A frequência vai ser 1.600 dividido por quanto? 0,5 vezes 10 a menos 15. Correto? Bom, então, o que acontece? Dentro dessa característica aqui, eu posso aqui sair desse negócio de vírgula, Essa vírgula está aqui, eu vou caminhar lá para cá, estou caminhando para a direita e vou adicionar um valor negativo ao meu expoente. Então vai dar 1.600, dividido por quanto? 5
vezes 10 dá menos 4. Caminhei para a direita e vou adicionar um valor que negativo ao meu expoente. Menos 3, menos 1, menos 4. Aí o que você vai pegar? Pode pegar aqui, ó, o 1.600 e dividir por quanto? Por 5. Conta de padaria, né? 3 vezes 5 aqui, ó, 15, vai sobrar 1, desce o 0. 2 vezes 5, 10, 0, desce o 0 e vai o 0. Ou seja, 1.625, 320. Esse 10A menos 4 está negativo, vai passar em cima o quê? Positivo. Olha só, vou pegar a vírgula, que pressupõe que está no final, ó, vou voltar duas casas, ó, 1, 2. Então, a frequência vai ficar aqui, 3,2 vezes 10 a quanto? Estou caminhando duas casas aqui, para a esquerda, vou adicionar dois valores positivos ao meu expoente. 10 a sexta. Unidade de frequência, Hertz. E o que é esse 10 a sexta aqui? Esse 10 a sexta vem de megahertz. Ou seja, agora é interpretar. O que ele falou? Letra A, ele pergunta: a frequência da onda no equipamento corresponde a 3,2 MHz? Realmente, nós achamos 3,2 MHz. Mas olha aqui, e está acima do aspecto audível dentro dessa característica. Então ele falou que está acima. 3,2 está muito mais acima o quê? Dessa faixa aqui, né? Porque olha aqui, isso aqui é Hertz, 20 Hz, aqui é o quê? 20 kHz. Então, se ele perguntou se está acima, mega é muito maior do que quilo, né? Então, realmente, está acima, né, do aspecto auditivo. Beleza? Tranquilo? Agora, nós vamos aqui, ó, na B. E uma característica importante também no nível, que é bom ressaltar. Geralmente, quando você está fazendo as questões, e quando ele pede, a letra A, você fazendo, logo em sequência, às vezes ele pede uma coisa parecida do que ele pediu na A. Ou às vezes ele pede até na letra A, e dentro dessa letra lá, a B, a C, a D, tudo vai refletir na primeira questão. Então, é uma dica aí também importante. Por quê? Porque quando você fala aqui, ó, B, a frequência da onda utilizada no equipamento corresponde a 3,2 MHz? Realmente, 3,2. E está dentro do espectro audível? Não está dentro não, porque essa faixa aqui de mega é muito maior do que o quê? Que quilo. Então não está dentro, ela está fora, correto? Então é uma afirmação que é falsa, tá bom? Então, se você for analisar dentro dessa característica, né? Quando ele fala aqui na letra B, ou seja, mega é 10 a sexta. E aqui, ó, quilo é 10 a terceira, né? Então esse valor aqui é muito maior do que esse aqui. Então tá fora, não está dentro aqui. Então é uma afirmativa que é falsa. Tá bom? Beleza. Então você vê que são questões bem tranquilas, né? Só aqui. A única coisa que eu precisei foi analisar, lembrar da equação fundamental da onda, que é um assunto também bem recorrente na Unif, cai com frequência. Beleza, então vamos para as outras situações. AC. A distância entre o transdutor e o tecido que reflete as ondas é de 24 centímetros. O que eu vou lembrar? Que velocidade é distância sobre o quê? Tempo. E aí, uma ressalva bem aqui, ó. Vou até colocar um asterisco. Por quê? Porque eu quero saber a distância, né? Então esse aqui vai passar o quê? Multiplicando. Então a distância é a velocidade vezes o quê? O tempo. Correto? Bom, a velocidade eu tenho, que está aqui, ó, 1.600. Agora aqui, ó, esse tempo aqui, se o aluno não ficar atento, ele vai pegar esse valor aqui, ó, e vai jogar aqui. E aí onde ele vai cair no cavalo. Por quê? Se você for olhar aqui na questão, quando ele falou assim, ó, e que o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção é de 0,3 milissegundos. Então, quando o sinal é emitido, então ele está falando que esse 0,3 aqui, ó, vezes 10 a menos 3 milissegundos aqui, é o tempo de ir e voltar. Então, aqui eu estou contando como se fosse duas vezes. Então, como eu quero saber só a distância aqui, ó, né, da emissão do sinal e a recepção, esse tempo aqui eu tenho que dividir por 2, porque senão eu estou contando duas vezes. E aí dá problema, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então
na hora de eu pegar aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é o 0,3 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Porque esse intervalo aqui, ó, é o que ele falou, 0,3 vezes 10 a menos 3. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Porque senão eu vou contar a distância duas vezes. Não é isso que ele quer na questão. Então algumas coisas aqui, conta de padaria. 1.600 dividido por 2 dá 800. E aí ficou o quê? 0,3 vezes 10 a menos 3. Então, a matemática, né, básica, ó. O que eu vou fazer desse 0,3? Como é uma casa depois da vírgula, olha aqui, ó, 3 sobre 10. Vezes 10 a quanto? A menos 3. Olha só. Cancelo, cancelo. Eu vou pegar aqui, ó, o 3 e multiplicar por quem? O 80. 3 vezes 80, 240. Vezes 10 a quanto? A menos 3. Júnior, como é que eu faço para subir com esse menos 3 aqui? A vírgula pressupõe que está no final. Então você vai voltar quantas casas? 1, 2, 3. Então a distância ficou quanto? 0,24 metros. No sistema internacional, distanciamento. Tá, mas ele falou que está em centímetro. Ué, e 1 metro é quanto centímetro? Se a distância é de 0,24 metros, 1 metro é 100 centímetros. Então é só multiplicar por 100, né? E aí você vai achar, volta duas casas. 24, o quê? Centímetro. Então, realmente, ele falou que a distância entre o tradutor e o tecido, repete, as ondas é de 24 centímetros, verdadeiro. Aí, quando você vai avaliar a D, a distância entre o transdutor e o tecido que reflete as ondas é de 48 centímetros? Não, a D já é falsa. Então, você está vendo aí a característica importante quando você vai avaliar as questões? Então, não. Quando for fazer as questões, elaborar, tem que pensar nisso. Pô, peraí, se uma está certa, a outra não pode. Vai divergir, porque tem os valores diferentes. Então tem que avaliar isso aí certinho. Então, simples, duas equações aqui, bem tranquilo. Só o cuidado nessa hora de avaliar o tempo, né? Porque esse tempo aqui, ó, foi o que ele falou da emissão e da recepção. Então tem que tomar cuidado, porque senão eu vou contar a distância duas vezes. E se eu levo em consideração esse valor aqui, ó, se eu não divido aqui por 2, eu vou encontrar o valor aqui, ó, como 48 centímetros. E aí uma questão que era para ser, né, verdadeiro, você vai colocar falso, como na assertiva C. Tá bom? Então fica atento a isso. Beleza. Tá. Então, essa aqui foi a questão, né, da apostila, né, 15.